Ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Paranaguá. A Casa de Leis estava lotada. A expectativa dos presentes era para acompanhar a votação do aumento de até 80% nos salários de secretários do município. Veja. Novamente, a sessão da Câmara de Vereadores de Paranaguá foi marcada por manifestações. Dessa vez, foram servidores municipais que levaram à Casa de Leis cartazes e muitas faixas. E o público criticou quando os vereadores aprovaram o regime de urgência para a votação do Código de Conduta da Guarda Municipal. Em coro, gritaram. E enquanto os vereadores debatiam o código, muitos que estavam do lado de fora, tentando entrar para acompanhar a sessão, esbarraram nas portas fechadas. Houve um princípio de confusão. Aqueles que não conseguiram entrar nas dependências da Câmara filmaram quando a presidente da Associação de Moradores da Ilha dos Valadares, Miriam Matias, tentou entrar e foi proibida. Em seguida, um guarda municipal parece disparar spray de pimenta na direção da mulher. Ela passou mal e precisou ser atendida pelo SAMU. Fotos mostram o momento em que ela foi socorrida e levada para o hospital pelo SAMU. Novamente, o público que estava acompanhando a sessão gritou, dessa vez pedindo a entrada daqueles que ficaram do lado de fora. Os legisladores votaram diversas emendas referentes ao Código de Conduta. Entre elas, uma que atrelava a aplicação do código aos guardas somente após a votação do plano de cargos e salários da categoria. Apenas 6 vereadores votaram favoráveis. Adriano Ramos, Jaime da Saúde, Gilson Marcontes, Nóbrega, Carlos Fangueiro e Josias Daneg concordaram com a emenda. Os demais 12 vereadores foram contrários. Eu não consigo entender o que aconteceu hoje nessa Câmara Municipal. Nós, como digo, nós fomos massacrados, mas quem vai ser massacrado agora é a corporação, porque agora esse Código de Conduta da mordaça cala os guardas civis municipais, cala, vocês não podem mais se pronunciar. Eu lamento, peço desculpas, nós tentamos os 6 vereadores protegê-los, mas infelizmente fomos derrubados pela base do senhor prefeito. Particularmente, eu acho que ele não deveria nem vir para casa nesse momento, até porque ele fere uma lei de 2014, né, 3022, onde diz na própria lei federal que o Código de Conduta tem que vir acompanhado do plano de carreira, o plano de cargos e salários, e algumas coisas assim muito pesadas, né, como não poder discutir religião, como não poder se expressar. Então, eu acho que o Código de Conduta ele não pode vir acima da Constituição. Nós temos o direito à liberdade de expressão. Por 11 votos a 7, o Código de Conduta foi aprovado na Câmara e agora vai para a sanção do prefeito. E foi sob gritos de vergonha que terminou a sessão desta quinta-feira. Aí então, uma sessão bem tumultuada. Ontem quero registrar que temos a presença de vários vereadores aqui na casa, aqui na TVCI hoje, né? Daqui a pouquinho todo mundo vai falar, mas agora quero chamar o Oswaldo Eustáquio, que está aqui. Oswaldo, uma situação lamentável, né, do que aconteceu ontem. Eu acho que poderia ser melhor conduzida essa sessão no dia de ontem, né, na noite de ontem. Tudo bem? Eu não vou dizer, Tony Lagos, que está tudo bem, porque realmente não está tudo bem. A cidade de Paranaguá vive uma convulsão pelo fato trágico que aconteceu ontem na Câmara dos Vereadores, na Casa do Povo. E isso tem me indignado todos os dias e às vezes à noite também. Eu imagino como é que o povo tem dado conta de tanta truculência da família Roque, que tem mandado na cidade de uma forma vergonhosa. O prefeito Marcelo Roque, presidente da Câmara Marquinhos Roque, que tem destruído com todo o código de democracia do Brasil. Aliás, depois eu quero falar sobre um assunto também. Hoje temos muitos vereadores aqui na TVCI, agradeço a presença de todos que estão aqui. Mas nem na Venezuela de Hugo Chávez. A truculência, meus amigos, está se tornando a marca registrada
da administração Marcelo Roque. São constantes as reclamações e informes de servidores, só que em off, porque todo mundo está com medo. O medo está disseminado, é uma vergonha. Funcionários da saúde me ligam, Oswaldo, o Paulinho Oliveira, ele faz isso com a gente, ele faz o mal para a gente, mas a gente tem medo. Agora, o prefeito proibiu os guardas municipais também de se manifestarem nas redes sociais. Está aqui o Nóbrega, e daqui a pouquinho eu quero falar com ele também. Não pode mais reclamar, principalmente contra a administração pública. Não pode falar sobre religião, nem na Venezuela, de Hugo Chávez, de Maduro. Esta proibição é tão intensa e pior. 12 vereadores votaram a favor dessa lei, encaminhada pelo prefeito Marcelo Roque. E você, telespectador, e você, meu amigo Parnanguara que está me assistindo, você precisa saber quem votou a favor dessa lei, a lei da mordaça do prefeito. E também aqueles que votaram contra, vereadores que estão aqui. Olha, a Miriam Alfandegol, da Ilha dos Valadares, a presidente da ilha, está aqui também. Ela foi uma das que tentou pegar as senhas para entrar, porque a maioria das pessoas foi proibida de entrar na Câmara. Os poucos que conseguiram entrar sem esse modelo da senha se manifestaram fortemente, como você viu no VT. E eu estou aqui, Tony, com 2 vereadores, um representando a oposição, que tem sido uma voz de oposição da Câmara dos Vereadores, Adriano Ramos, e um representando a situação, que é o líder do prefeito na Câmara. Então, muito boa tarde, Nilo, muito boa tarde, vereador Adriano Ramos. Sejam bem-vindos ao programa Voz do Litoral. Eu quero conversar primeiro com o vereador Nilo, porque eu fiz uma forte crítica agora, e a população também vem fazendo essa forte crítica. Os vereadores, eles aprovaram uma lei, por 6 meses o prefeito tem um cheque em branco. E vocês estão aprovando leis, vereadores, assim, tão absurdas, que nem na Venezuela tem. O senhor, como líder do governo, isso tem constrangido os vereadores da base? Como é que o senhor avalia essa situação? Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Voz do Litoral. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos da Voz do Litoral, todos os parnanguaras, nossos litorâneos. Não concordo com a sua fala. Não concordo do constrangimento. As leis são feitas pelaquela Casa de Leis, para serem aplicadas pelaquela Casa de Leis, aprovadas e reprovadas por 19 vereadores, num parlamento justo, eleito pelo povo. Mesmo contra a Constituição? Todas a favor da Constituição. Lei inconstitucional, ela é derrubada não somente após sair da Câmara. Artigo 37 da Constituição, artigo 5º. Todo cidadão tem direito à crítica, vedado ao anonimato. Isso é Constituição. Correto. Conhece a Constituição? Correto. E o que vocês votaram ontem, não foi contra? Não. O Código de Conduta, ele é aplicado em mais de 5 mil municípios do Brasil. Tá? Então, Paranaguá não tinha. O Código de Conduta veio também para dar suporte ao armamento que vem na próxima etapa. O Código de Conduta ontem foi desenhado pela oposição, tá? Não por independentes, mas pela oposição de uma situação atípica, dizendo o quê? Dizendo que o Código de Conduta era calar a boca, fechar, grampear. Falaram de Cuba, falaram de Venezuela, falaram de tudo, mas não falaram que o Código de Conduta precisa onde que tem. A gente sabe que a nossa corporação ela é sofrida, não de agora, de 11 vereador, meses. eu perguntei da Constituição. O artigo 37, inciso 5º é muito claro. É vedado, você tem direito à crítica, vedado o anonimato. Todo cidadão, a Guarda Municipal não é todo cidadão? Todo cidadão. Ora, então Ele vai ser assistido pelo Código. Por qual código? O Código é para Contra ele... a Constituição? Não. É para ele falar o que ele quer legalmente e para ele se proteger. É pro próprio Guarda Municipal proteger a corporação. A Constituição não diz isso. Adriano Ramos, qual a sua opinião? Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Tony. Boa tarde, vereador Nilo. Boa tarde, telespectadores. Vereador Nóbrega está aqui no estúdio. Boa tarde. Eu sou totalmente contrário à fala do vereador Nilo, até porque o Código de Conduta, ele deve ter nos municípios, o vereador nesse ponto está correto, através da Lei 13.022. Tem que ter Código de Conduta, mas tem que ter plano de cargos e salários. O prefeito municipal se comprometeu com a corporação que mandaria o plano de cargos e salários. Ao invés de mandar aquilo que beneficia a corporação, ele mandou o castigo. E o castigo por quê? Eu vou usar, vereador Nobre está aqui, me perdoe, vou usar Vossa Excelência novamente,
Vereador Nóbrega termina a sessão da Câmara, toda a sessão da Câmara, ele vai para o gabinete dele, deve sair por volta de meia-noite, 1h da manhã da Câmara, porque ele faz um vídeo, ele faz um resumo da sessão da Câmara. O guarda municipal, mesmo não estando no exercício da função, no seu local de trabalho, fardado, ele não pode se manifestar excessivamente na rede social. Esse é o código venezuelano, cubano, que cala o guarda municipal. E que vai contra a Constituição brasileira. E que vai contra. E o que me parece, alguns artigos do código foram feitos para calar o vereador Nóbrega, que é um vereador independente, que tem defendido a população, que tem votado a favor da população. Então, parece que é direcionado para ele. Agora, vai prejudicar muitos guardas. Vou chamar o Nóbrega para falar sobre isso, mas vamos aproveitar que o vereador Nilo, que representa o governo, é o líder do governo na Câmara, e a gente está aqui para te dar espaço. Claro. E eu acho que é importante, muito obrigado pela sua presença. Estarei sempre que me chamarem. A Câmara dos Vereadores parece que tem virado um campo de batalhas. A população tem sofrido com isso. Ontem a Miriam foi parar no hospital regional por gás lacrimogêneo. Vocês podem me trazer a imagem aqui, produção, por favor, do que aconteceu ontem, enquanto eu converso com o vereador Nilo, e o vereador Nilo vai poder falar sobre isso. Essa truculência, vereador Nilo, tem sido recorrente na Câmara dos Vereadores. Até o vereador Josias, que constantemente votava junto com vocês, ontem mudou o voto dele por constrangimento. O senhor acredita que essa truculência que tem acontecido na Câmara tem sido boa para a população? A população de Paranaguá ontem clamou, gritou e reclamou. A Miriam foi para o hospital. O senhor concorda com isso? Não concordo. Nenhuma truculência é boa para ninguém. E política não é feito com truculência. É feito com conversa, com somas de esforços. Tá? O que está acontecendo é que assim, ó, o próprio vídeo mostrou o momento do impacto entre... Tá lá, tá no ar. O momento do impacto, acontece o quê? Foi forçada a porta para entrar. Olha lá, foi forçado, ó, empurra-se a porta para entrar. Opa, peraí, olha o tamanho do guarda e olha o tamanho da Miriam. Olha lá. Mas o que acontece? Nada justifica. Agora, existe um sistema de segurança, a Câmara tem uma capacidade de 200 e poucos munícipes e tinha mais de 300 ontem lá em cima. Justifica a violência? Não justifica, nada justifica a violência. A capacidade é 200, vereador, não é 200 e pouco, é 200. Tinham cadeiras vazias. Nós estávamos lá, está sendo transmitido ao vivo. E tem Tinha cadeiras vazias, vereador? Vazias. Essa informação é importante. Vazias. Apareceu no VT. Isso mesmo. Cadeiras vazias e lá na frente, onde tem o cercadinho ali da Câmara, para frente, onde é espaço de assessores, poderia acomodar a população. Por que não? Porque é a casa do povo. Agora, eu discordo da fala do vereador novamente em relação a quando fala com a Miriam. Claro que a Miriam tentou entrar, as imagens estão dizendo. Dizem tudo. Mas o guarda municipal bloqueou e injetou. Não precisava. Não. Aí a força é excessiva. Isso mesmo. Foi excesso de força contra uma mulher... Quem é que vai ser punido, vereador? Contra uma mulher que participa de todas as sessões, a defensora da Ilha dos Valadares, ela é presidente eleita. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: qual foi o critério para a distribuição dessas senhas? Eu não sei. Porque, não sei dizer. Porque tinha é a presidência que define. Dentro. Tinha espaço dentro da Câmara de Vereadores, só que algumas pessoas que parece que era contra o que ia ser votado, tal, esses não poderiam entrar. E outros entravam com uma determinada liberdade. É isso que também o vídeo mostra. E eu quero aproveitar que o Nóbrega está aqui, Nóbrega, e não precisa se manifestar nem a favor nem contra ao meu comentário, por questões óbvias, mas eu quero dizer, aproveitar que você está aqui, que às vezes colocam os comentários de alguém aí, me colocam contra a Guarda Municipal. Eu quero falar na tua frente o que eu tenho falado aqui nos últimos dias, que a Guarda Municipal é composta por homens e mulheres decentes que realizam um excelente trabalho na cidade de Paranaguá. Agora, infelizmente, existe um núcleo, eu vou chamar assim, de guardas municipais, que são sempre os mesmos, inclusive aqueles que estavam envolvidos aí com esse negócio das multas, que estavam envolvidos comigo, que são sempre eles colocados à frente das coisas. E ontem o Martins, mais uma vez, que eu não considero, na minha opinião, como cidadão, guarda municipal. Ele não pode representar, usa a farda por acaso e por outras coisas que a gente sabe também,
fazer o que ele tem feito na cidade, junto com o cunhado do prefeito, com mais uma meia dúzia de guardas municipais, que são aqueles que vieram aqui armados para me matar, junto com o motorista do prefeito, esquecendo que é uma emissora de televisão, que tem câmeras de segurança espalhadas para todo lado e que filmaram toda a ação deles lá fora, tentando me matar. Então, essa é uma diferença que eu quero que você fique sabendo disso, vereador. Existe a Guarda Municipal, que inclusive foi criada pelo saudoso Mário Roque, e existe esse núcleo aí de uns 15, 20, que me parece, sempre que tem algum problema, o prefeito parece que destaca justamente os mesmos para agir dessa forma truculenta, vergonhosa, porque hoje a cidade de Paranaguá, quem teve acesso às redes sociais, talvez você possa ter. Pode não se manifestar, mas você está vendo o que está acontecendo aí, a manifestação. Eu só queria deixar bem claro isso aqui, viu, Nóbrega? Tony, só para a gente encerrar a participação aqui, aproveitando a presença do líder do prefeito na Câmara, o vereador Nilo, reitero, muito obrigado pela sua presença. É importante ter o ponto de vista do contraditório. Essa é a verdade. Também agradecer a presença do vereador Adriano Ramos, que tem sido uma voz de oposição. Mas para encerrar essa participação, porque a história vai longe ainda, essa história vai muito longe, e nós estamos aqui para ser a voz da população, vereador Nilo, e a sua voz também. Ótimo. A Prefeitura de Paranaguá enviou à Câmara um pedido de cheque em branco para que o prefeito possa fazer praticamente o que ele queira nesse período de 6 meses, depois por mais 6 meses. É isso, vereador Adriano Ramos? Já foi o segundo cheque em branco. O senhor não concorda, vereador, que com esse cheque em branco os vereadores ficam praticamente sem sentido a sua função? Se vocês estão para legislar e fiscalizar e vocês dão um cheque em branco para o prefeito fazer isso aí, não fica inócua a função de vocês? Não. A função do vereador não é única. A função do vereador é estar com a comunidade, é fazer projetos de lei que beneficiem a coletividade, é estar fiscalizando na escola, no posto de saúde. Mas por que o cheque em branco para o vereador? Não existe o cheque em branco. O cheque em branco foi criado, um factoide, foi criado... Mas o que é então? Explica. Não. Existe uma autorização para que o prefeito pudesse deliberar dentro de algumas secretarias a economia para o município. Aí foi dito que, a partir da aprovação daquela lei... A economia como 3 milhões em tendas? Transformou-se 3 milhões em tenda em economia? Não. 3 milhões de reais, tenda para sair daqui até Pontal, é economia? Oswaldo. Estou te perguntando. Não, essa discussão já foi feita e desenhada aqui mesmo. 4 milhões de ar-condicionado em economia? Não. 6 milhões e 800, 6 milhões e 300 para a Blasic, a empresa dos amigos da secretária de governo, Luciana Costa, que aliás está cheio de problema, é economia. 6 mais 4 mais 6, 13 milhões, é economia? Não, vocês não viram isso? Eu acredito que tem muito mais milhões do que você está falando. O que acontece é assim, ó, nosso município é um município saudável, rico e precisa se unir para poder que esses milhões que você desenhou sejam aplicados para a população. São verdadeiros, que eu falei? Total. Todos verdadeiros. O senhor concorda com tendas daqui a Pontal quase? Não. O senhor concorda? Concordo que não é o prefeito Marcelo Roque que fez isso agora. Por que o senhor votou contra o pedido de informações do vereador Adriano Ramos? Porque o pedido era ambíguo, tinha dupla interpretação. Mas os 2 pedidos foram negados. Os 2 tinham dupla interpretação. Ele queria, o vereador da oposição queria fazer politicagem com o pedido de informação. E o senhor concorda com tendas aqui a Pontal do Paraná, 3 milhões de reais em tendas? Não concordo. Não concorda? E por que o senhor não pede informações agora para o prefeito, ao vivo? Eu posso pedir. Então, por favor. Tá? Não a informação de tendas, informação de toda a transparência. Tem que ter toda a transparência, não só das festividades. Tem que, eu como legislador, acho que tem muitos erros, tá? Mas os erros têm que ser sanados com pessoas como o que vocês trazem de informação à população. Tem que somar essas informações à soma de um segundo ano de mandato para falar e corrigir etapas a etapas. Agora, dizer cheque em branco para a população, quando sai daqui, a informação imparcial, ela chega lá para a população de outra maneira. Como se nós cruzássemos o nosso braço e não fizéssemos mais nada como vereador. E nós fazemos todo dia. 19 vereadores trabalham na Câmara Municipal de Paranaguá. Tá certo, a gente precisa ir para um intervalo comercial, mas eu quero deixar o Adriano Ramos falar, claro, vai falar. E eu quero que o senhor aproveite que o gancho do vereador Nilo, que se prontificou a pedir informações ao Marcelo Roque, daí eu quero ver se o senhor é firme mesmo, vocês podiam fazer um requerimento juntos. Oposição e situação. Vereador, eu concordo... Ainda não. Eu concordo em parte, eu concordo com o que o vereador Nilo falou das responsabilidades do vereador.
mas só esqueceu de falar que fiscalizar os atos do Poder Executivo é responsabilidade do vereador. Também. E foi um cheque em branco, sim. Foi um cheque em branco por quê? E não é politiqueiro, eu não sou politiqueiro, eu faço política. Eu fiscalizo os atos do Poder Executivo. O prefeito Marcelo Roque é o Executivo, eu sou o Legislativo. Prefeito Marcelo Roque, eu fiscalizo Vossa Excelência. Então, nessa questão das secretarias, foi um cheque em branco, está muito claro, né? Vereador Adriano Ramos, muito obrigado. O senhor é sempre bem-vindo aqui. Foi um prazer. Muito obrigado, prazer. Estarei sempre à disposição. Tony, obrigado. Então, nós vamos para o intervalo e eu quero, se possível, Tony Lago, você é o capitão desse programa, que é líder de audiência em Paranaguá. Se possível, eu gostaria de chamar aqui no nosso programa a Miriam, da Ilha dos Valadares, e o André Pioli também. Só para encerrar, me permito? Pro próximo 5 bloco. segundos. Claro. Além de se manifestar nas redes sociais, aproveita a presença do vereador Nóbrega hoje aqui, porque a partir do momento que o prefeito municipal sancionar o Código de Conduta, o Nóbrega não pode vir nem mais na TVCI. Venezuela, nem na TVCI mais, porque vai estar proibido. Vamos para o intervalo comercial, a gente já volta, temos muita discussão a fazer sobre a sessão de ontem lá. Tchau.